Bom, gente, é, oi. É, então, vamos começar a palestra chamada Desempacando Como Conseguir um Trampo na Indústria de Jogos. Espero que vocês gostem. Primeiro, eu acho que é interessante. Oi. Eu acho que é interessante eu falar quem sou eu, para quem não me conhece, né? E também quem. Oi, problemas técnicos, mas foi resolvido já. Quem já me conhece também saber um pouco mais de detalhes de onde eu tô, né? Qual o caminho que eu trilhei. Então, eu sou a Talbone, eu sou uma travesti desenvolvedora de jogos. Eu trabalho desde 2013, de alguma forma ou de outra, com jogos de forma remunerada. Mas atualmente eu estou trabalhando na Rogue Snail, que é um dos maiores estúdios do Brasil de jogos. A gente faz jogos para celular, para computador, para consoles. E atualmente eu trabalho como designer de narrativa na Rogue Snail. Também já trabalhei em várias outras áreas de game dev. Já fui artista, já fui PR, já fui social media de jogos, enfim, várias coisas. Como dá pra ver aqui, né, nessa areazinha aqui, sempre quis usar esse laserzinho. Nessa área aqui, ó, tem várias coisas da minha experiência, ó. Já trabalhei em vários lugares, então assim, eu não sou a dona da verdade. Eu acho importante frisar nesse slide aqui que eu não sou a dona da verdade. O que eu vou compartilhar com vocês são as informações e as experiências que me ajudaram a conseguir essas oportunidades que eu consegui e chegar onde eu cheguei. Então vamos começar do início da nossa historinha. Todo mundo aqui já foi novinho, eu quero tanto trabalhar com jogos, eu quero tanto fazer joguinho, ganhar dinheiro fazendo aquilo que me diverte. Quem nunca, né? E aí começa a estudar. Eu vou estudar como é que faz jogo, vou estudar quais são as áreas de jogo que tem, não sei o quê. E agora eu tô fera, estudei bastante e agora eu vou conseguir o meu emprego. E aí acontece isso, a gente empaca. Tenta e não consegue. Então, essa é a primeira parte, é o passo zero. Eu quero mesmo trabalhar com jogos, porque a cerca é muito alta. Trabalhar com jogos não é fácil, gente. Trabalhar com jogos, na verdade, nem nada perto da diversão, do entretenimento que a gente tem enquanto a gente joga. Na verdade, é tipo o lado oposto da moeda. Trabalhar com jogos é dolorido, trabalhar com jogos é desgastante e cansativo. Então, realmente, eu quero trabalhar com jogos? Eu acho que essa é a primeira pergunta, a mais importante a se fazer. Por isso que é o passo zero, né? E a gente vai ter que aprender como pular essa cerca que é tão alta, né? Então, se eu quero realmente trabalhar com jogos, eu respondi essa pergunta para mim mesma. Eu quero, de fato, pular essa cerca que é tão alta. Então, a gente vai ter que treinar até conseguir o pulo alto o suficiente. Então, a gente ainda não vai para o passo 1. A gente vai para o passo 0.5, que é mais uma pergunta. Com o que em jogos eu quero trabalhar? Essa lista eu botei aqui só para ilustrar para vocês. É uma lista do Hitmarker, que é uma plataforma de trabalho de vagas em jogos, que mostra mais ou menos a quantidade de coisas que existem dentro da indústria de jogos que dá para se fazer. Dá para viver de cada uma dessas letrinhas pequenininhas aqui, ó. Cada bolinha é um cargo que você pode ter dentro da indústria de jogos. E essa é a pergunta que vocês têm que se fazer depois que vocês se confirmaram assim, eu quero realmente trabalhar com jogos. Então agora eu tenho que saber com o que eu vou trabalhar dentro de jogos. Se é um artista, é um programador, é um roteirista, é um game designer, tem várias e várias áreas. É muito importante saber o que vocês gostam, é muito importante saber o que vocês são bons e é muito importante saber o que vocês vão aguentar fazer por muito tempo. Passo 075, porque a gente ainda não chegou no 1. Onde em jogos eu quero trabalhar? Hoje a gente tem as possibilidades de trabalhar tanto presencial quanto remoto. Então é importante ter essa decisão de, eu quero trabalhar remoto, eu quero trabalhar presencial, eu consigo trabalhar híbrido ou não. Porque isso vai identificar melhor quais as vagas que vocês vão aplicar. Da mesma forma que é importante saber a área que vocês querem trabalhar, é muito importante também saber a modalidade
que vocês querem trabalhar. Porque muitas das vezes vai ter uma oportunidade que existe no presencial que não vai existir no remoto e vice-versa. Então vai da pessoa qual é a modalidade que ela prefere. Agora sim a gente chegou no passo 1. Bora correr atrás. Pegue sebo nas canelas, correr atrás de vaga. E aí tem as várias plataformas de vagas que a gente tem na internet hoje em dia para jogos. Então tem o LinkedIn, que é muito utilizado na indústria de jogos. Tem o Hitmarker, que é uma plataforma exclusiva e focada na indústria de jogos, tanto desenvolvimento enquanto também esportes. Mas pode ser que essa procura seja um pouco pesada, né? No fim das contas, você vai buscar vaga e não vai conseguir resposta. Então a gente vai voltar um pouquinho, porque o passo 1 foi cedo demais. Então vamos para o 0.9. Portfólio e currículo para jogos. A gente constrói o nosso portfólio, o nosso currículo. A gente está construindo uma página da loja, por assim dizer, e o produto somos nós. Então é muito importante que a gente saiba vender o nosso peixe. Aqui, por exemplo, eu voltei esse slide aqui para mostrar para vocês com um pouco mais de detalhamento como é, por exemplo, a minha página pessoal do LinkedIn. É uma página que tem uma área de sobre muito bem detalhada, explica a minha trajetória, explica com quem é que eu já trabalhei, quem eu sou, quais são os meus valores. Tem a minha área de experiências ali bem detalhada. Eu faço voluntariado dentro do Pong, voluntariado é algo importante, principalmente se o voluntariado é relacionado com a área que a gente trabalha, que a gente quer trabalhar. E é muito importante preencher, por exemplo, se vocês vão usar o LinkedIn enquanto plataforma para procurar emprego, é importante que o seu LinkedIn seja bem preenchido dentro das etiquetas e das formas que o LinkedIn é esperado que se preencha. Então, colocar bem direitinho suas experiências, colocar bem direitinho os projetos que já foi trabalhado, enfim. E também é importante se ter um portfólio, né? Esse é o meu site pessoal, quem quiser acessar é esse endereço aqui, quem quiser ver depois com mais detalhes, eu vou só mostrar alguns prints. O meu site pessoal é muito simples, não precisa de firula. Vocês só precisam ter uma página, ou não precisa ser um site também. Eu quis porque eu quis ser chique e ter meu domínio pessoal, mas quem não precisa, tipo, ninguém precisa, quem não quiser não precisa, né? Então vocês podem, sei lá, criar uma página em uma dessas plataformas de currículo, ou então um Behance da vida, qualquer outra plataforma. O importante é que exista uma página onde vocês vão mostrar quem vocês são. No caso, eu tenho uma página de About Me. Vocês vão mostrar o que vocês fizeram, ou seja, eu tenho a minha página de Work, que é onde mostra todos os trabalhos importantes que eu escolhi mostrar. Isso é um ponto também muito interessante, como eu falei, criar portfólio, criar currículo é se vender, é vender o próprio peixe. Então eu não preciso colocar no meu portfólio, no meu currículo, um trabalho que eu não me orgulho. Se eu fiz um trabalho que eu pessoalmente acredito que vai diminuir o meu valor percebido pelo recrutador ao ver a minha página, eu posso omitir. Da mesma forma que também eu posso destacar mais um trabalho que, mesmo que não tenha sido tão grande, se eu acho que ele for mais valioso, eu posso destacar esse trabalho mais. E também é importante, muito importante, é imprescindível, essa é a parte mais importante quando vocês forem construir uma página pessoal, que a aba de contato esteja atualizada e fácil acesso. Sempre é bom se colocar no lugar do recrutador que vai receber os seus contatos e vai ter lá o interesse de contatar vocês. É importante que esse contato seja fácil e é importante que esse contato seja claro. Então, por isso eu tenho na minha página pessoal uma aba inteira só para contato, com todos os meus links de todas as redes sociais. Aonde o recrutador quiser me achar, ele vai me achar. E esse aqui é o meu currículo PDF. Muitas vagas pedem que a gente possua um currículo em PDF. O famoso resume em inglês, ou então aqui como a gente chama o currículo vitae. Não precisa seguir modelos. Como vocês podem ver, o meu é muito cheio de firulinha. Eu sou artista, então assim, eu gosto de deixar as minhas coisas enfeitadas. Mas não precisa. Lembrem-se sempre, se colocar no lugar do recrutador em primeiro lugar para tentar imaginar o que ele vai querer ver primeiro. Então, por isso que no meu caso, a primeira coisa que tem no meu currículo
é quem eu sou, e logo após é o que eu trabalhei. Por último, eu tenho as outras coisas que vão colocar a cobertura, a cerejinha em cima do bolo, para que o recrutador realmente queira me contatar. E no final eu tenho os contatos também, mais uma vez, tudo muito claro e fácil de acesso. Agora sim, agora a gente tem o currículo, o portfólio, o LinkedIn, tudo arrumado. Agora a gente volta para o passo 1. De novo, agora vai. Aí agora que é a parte que mais cansa todo mundo que está procurando trampo na área de jogos. A gente tem que tentar muitas vezes. Porque as vagas sempre vão ser muito concorridas. Jogos é uma área muito concorrida sempre. Então vai ser necessário aplicar para várias vagas e tentar várias vezes, porque vocês, com a mais absoluta certeza, não vão conseguir na sua primeira tentativa. E nem na segunda. E muito provavelmente nem na terceira. É uma questão de perseverança e persistência, mesmo que a gente esteja com tudo certinho, não é fácil. Agora o passo 1.1, que é um bônus, é as coisas que quase ninguém fala. Eu coloquei que ninguém fala ali, mas é um exagero. É quase ninguém fala. Tem muita gente que fala também. Networking é muito importante. Se vocês sabem exatamente a vaga que vocês querem, a área que vocês querem, a modalidade que vocês querem, vocês já estão com o portfólio montado, vocês estão com 90% do caminho, mas ainda não está no 100%. É muito importante conhecer pessoas que também trabalhem nas mesmas áreas que vocês. É muito importante conhecer pessoas que trabalham nas empresas que vocês querem trabalhar, porque isso vai ajudar com que todos esses passos anteriores sejam feitos de uma maneira muito mais eficiente e apropriada, tanto para a vaga, quanto para a modalidade, quanto para a empresa que vocês querem aplicar. Entrevistas também são um ponto muito de tensão, porque muita gente não sabe ou não tem experiência em se portar em entrevistas. Os pontos principais quando você consegue finalmente uma entrevista em uma empresa para fazer um trabalho de jogos é que você precisa principalmente saber com clareza a qual vaga, qual papel você está se propondo, e também ser uma pessoa amistosa, de fácil comunicação e principalmente amigável, porque a principal função de uma entrevista de emprego sempre vai ser conhecer mais aprofundadamente aquela pessoa que a empresa recebeu o currículo e se interessou. Então, se a página do LinkedIn, o currículo e o portfólio funcionam como uma página da loja, a entrevista é quando a pessoa entra na loja e prova a roupinha para ver se ela está funcionando no corpo. Então a empresa vai chamar vocês para entrevistar, para saber se o encaixe entre o profissional e a empresa vai funcionar para a modalidade que aquela empresa trabalha. Então é muito importante se atentar quando for finalmente conseguir uma entrevista, saber falar sobre o que você sabe fazer, saber falar, se comunicar sobre como você trabalha e se demonstrar uma pessoa amistosa, uma pessoa que vai ter uma boa convivência. E o English? Eu acho que é muito importante saber inglês, porque a indústria de jogos é embasada no inglês. As linguagens de programação são em inglês, as grandes plataformas são em inglês, e a grande maioria dos estúdios não é no Brasil. Então a gente sabe que se a gente não sabe o inglês, a gente está limitado a estúdios do Brasil, e alguns estúdios do Brasil estão sempre focados em também ter profissionais que falam inglês, porque isso é muito importante. Então, assim, eu recomendo muito o estudo do inglês. É necessário? Não 100%, mas é bastante recomendável e vai aumentar muito as chances de vocês. Agora o passo 2. Nada disso deu certo. Eu tentei, fiz tudo certinho, estudei meu inglês, fiz a entrevista bonitinha e não deu certo. E agora? O que eu faço? Eu sei que, tipo assim, a gente empaca muitas vezes quando a gente está buscando trabalhar com aquilo que a gente quer. Eu, na minha própria experiência, passei por isso. Mas, mais uma vez, além da questão da perseverança, é muito importante saber também das alternativas. Trabalhar com jogos não é só trabalhar para algum estúdio. Por exemplo, freelance sempre pode funcionar. É possível trabalhar com jogos como freelancer, é possível trabalhar com jogos como indie,
E é muito importante saber dessas alternativas para que a gente possa, tipo assim, mesmo que eu queira muito trabalhar no estúdio, eu posso, enquanto eu não consigo o meu emprego dos sonhos, trabalhar de outras formas que também são dentro de jogos e que vão ao longo do tempo também me ajudar a conseguir o meu emprego dos sonhos. Por exemplo, no meu caso, o freelance foi o meu principal trabalho enquanto eu não estive trabalhando em estúdio de jogos. E isso também me ajudou porque construí o portfólio que me ajudou a conseguir o trabalho em estúdio de jogos. E agora o passo 3, a reta final. A gente tem que entender que, tipo assim, trabalhar com jogos é um trabalho muito árduo, difícil, e principalmente no mercado nacional é uma coisa que é muito improvável. Todas as chances estão contra nós. Então, assim, é osso estudar, porque é caro, é custoso. Computador atualmente está muito caro, equipamentos em geral, que são as ferramentas que a gente precisa para trabalhar com jogos, né? Não está tendo muita vaga em estúdios BR, porque justamente os aportes financeiros, os incentivos para os projetos estão zero, as coisas têm mudado de figura e a gente sabe que está cada vez mais difícil, né? Então, nesse caso, restam duas alternativas. Ou a gente arruma as malas e vai para fora do país, ou a gente bota a camisa do PT e vai votar no Lula agora no domingo para fazer as coisas acontecerem, entendeu? E é isso aí, gente. Perguntas? Alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa? Para até chegar nessa vaga de freelancer, eu acho que a pessoa tem que já demonstrar alguma habilidade, né? Como foi esse caminho assim até você conseguir o primeiro contrato como freelancer? Que nível de experiência você já tinha? Era muito avançada? Porque eu vejo que às vezes tem muita gente que, tipo assim, se arrisca, né? Não espera, tá muito... Tipo assim, às vezes, eu tenho que fazer 1000 cursos antes de conseguir. Gente que não, já mete a cara, vai, diz que sabe, na hora aprende, né? Como foi mais o seu percurso? Então, como eu falei que eu comecei a trabalhar em 2013 de forma remunerada, eu comecei fazendo pixel art freelance para jogos de RPG Maker. Então sempre vai existir uma posição mais fácil de você conseguir com pouca experiência ser sendo freelancer. Por quê? Porque é muito mais possível que essa negociação de valores seja direta entre você e o seu empregador. Então você pode compensar de alguma forma a sua falta de experiência com valores mais baixos e usar isso como uma forma de estudo e não de trabalho. Também é possível que você possa, tipo, mesmo estudar e conseguir um pouco mais de experiência antes de conseguir o freelance e através mesmo dos estudos conseguir o freelance. Por exemplo, eu fundei a Demerara Games juntamente com o Thiago e o pessoal e foi através da faculdade que eu fui atrás para poder melhorar as minhas skills para poder fazer freelance. Então, as coisas elas são muito conectadas. O freelance é meio que uma forma de entrada de baixa dificuldade, por assim dizer. Você pode, por exemplo, começar a fazer pico para estúdio indie, ou então, sei lá, chamar amigos e fazer alguma coisa e lançar e ganhar uma graninha sobre isso. Mas assim, não necessariamente você precisa estar já muito foda para conseguir um job freelance. O importante é principalmente se envolver nas comunidades para saber quais são as oportunidades que vão estar no seu nível de proficiência, né? Por exemplo, se uma pessoa está com um nível de programação muito baixo e quer aprender fazendo alguma coisa, você não vai conseguir um serviço com uma empresa que já está estabelecida, mas tem muita gente que está começando agora que vai preferir uma pessoa que está começando agora porque vai ser um valor mais baixo, porque vai ter também o mesmo nível. Então, assim, o principal para se conseguir freelance é a questão do networking e não necessariamente só com empresas, e sim com todo mundo que trabalha na área. Seja, por exemplo, aqui o Pong, que tem os encontros mensais e sempre aparece gente querendo fazer coisa. Ou então, nos eventos, tem SB Games, que rolou a semana passada. Agora, tem Big, BGS, vários eventos que acontecem. Tem as comunidades online. Então, através disso tudo, por exemplo, eu comecei em comunidade online. Então eu usava fórum, que era fórum de tutorial de RPG Maker, e fórum de... A galera compartilhava, né, scripts e coisas, e lá dentro desse fórum se criavam equipes. Normalmente, tipo, naturalmente, as equipes surgiam e era daí que eu tirava os meus primeiros trocados com pixel art. E aí assim eu fui evoluindo e conseguindo serviços cada vez melhores.
Queria que você explicasse um pouquinho a questão das experiências na Game Jam, nas Game Jams, o quanto é importante participar da portfólio. E você, né, que é a grande vencedora de vários troféus. Então, Game Jam é uma oportunidade. Game Jam é uma oportunidade muito boa de exercitar isso sem ter muito gasto pessoal, né? Quando a gente vai se colocar como, por exemplo, eu vou trabalhar com jogos, eu vou fazer disso o meu sustento, isso se torna uma coisa muito pesada logo de imediato. Então, uma forma de começar mais leve, começar já de uma forma mais lúdica, mais entretenimento mesmo para si. As Game Jams são, tipo, para quem não conhece o que é uma Game Jam, são eventos que rolam geralmente em 48 horas, também tem Game Jams que rolam em uma semana, mês, enfim. O tempo é meio arbitrário, mas é um tempo específico que no começo é dado um tema e dentro desse período X você tem que fazer do início ao fim um jogo inteiro e entregar o jogo que seja encaixado dentro daquele tema. Então isso é uma forma muito boa de exercitar com muito pouco risco, você exercitar todo o processo de passar por um desenvolvimento de um jogo inteiro. Claro que um jogo de Game Jam jamais vai ser um jogo feito numa empresa, com muito tempo e recurso, mas é uma forma de aprender esse processo e construir também portfólio, como a Kleber mencionou na pergunta. Construir portfólio, como eu falei na apresentação, é muito importante, e o portfólio nada mais é do que você mostrar coisas que você já fez que são interessantes de ver. Que são interessantes de ver não só pelo ponto de ser algo bonito, mas também de ser algo que você tem as suas skills ali provadas, que você sabe fazer um jogo do início ao fim. Então isso é muito importante. Você falou sobre fazer os jogos do seu sustento, né? Eu gostaria de saber, tipo, a sua média, a sua, mas da época que você começou como freelancer até agora que você está trabalhando na empresa, né? Gostaria de saber como é que funciona, como é que ganha, desde o começo até o fim agora. Muito obrigado. Jogos é uma área meio ingrata porque é muito assumido que quem trabalha com jogos está trabalhando com jogos pela paixão. Jogos é uma área que é igual como, por exemplo, audiovisual, teatro, essas coisas, né? É uma coisa que as pessoas fazem como uma coisa de paixão, e aí quem é empregador geralmente gosta de pagar pouco. Então, se você comparar um programador que sabe programar em C Sharp, trabalhando em jogos, ele vai ganhar geralmente em média de 2/3 do que um programador do mesmo conhecimento, do mesmo nível, trabalhando em uma área que não é de jogos, seja TI, tipo fazendo sistemas, fazendo aplicativo. Então é importante salientar que jogos não é para ficar rico. Não é fácil. Tipo, quem fica rico fazendo jogo é ponto fora da curva. Quando eu comecei a fazer jogos remuneradamente, ele não era meu sustento porque não tinha como. Então assim, fazer freelance para ganhar o dinheiro de sair no final de semana. E ao longo do tempo, conforme a pessoa vai construindo o portfólio, vai construindo um pouco mais de experiência e carreira, esse dinheiro, essa condição, enquanto freelancer, ela vai aumentando porque o volume de trabalho vai aumentando. Dentro de freelance, é muito flutuante o quanto uma pessoa pode ganhar, porque isso vai variar do tanto de serviço que você tem, o nome que você tem, quão conhecido seu nome é, o tempo que você tem para dedicar aquilo, o seu custo de vida, vários outros fatores que vão ser imbuídos no valor que você mesmo vai colocar enquanto o seu valor para o cliente. Ao passo que trabalhar com estúdio, trabalhar com freelancer é um pouco tipo ingrato, porque você pode botar um valor alto e realmente conseguir serviço que paga esse valor alto, mas nada garante que esse mês você tem, nada garante que o mês que vem vai ter. Porque esse mês você fez o freelance desse mês. Mês que vem tem que ser um outro cliente, mandando outro freelance. É igual trabalhar autônomo. Quem trabalha autônomo, que já trabalhou fazendo serviço, sendo MEI ou coisa do tipo, sabe como que é essa vida. De tipo, todo mês é um mês, cada mês a gente mata um leão diferente. Então é realmente meio... É uma grana, tipo, colocar uma grana para o valor do freelance, ao mesmo tempo é uma compensação pelo gasto e custo mental.
Trabalhar em estúdio, o outro passo é muito mais seguro, muito mais estável, mas ao mesmo tempo tem as outras questões, que é o salário, que não é tão alto como TI, como outras áreas. As vagas são muito concorridas, né? Porque tem essa expectativa por parte do empregador, por parte da indústria, de que quem trabalha com jogos vai trabalhar principalmente pela paixão, né? A pessoa está disposta ali a sacrificar. E de fato, como a gente sabe que funciona no capitalismo, né? O rolê da oferta e da demanda, existem de fato muitas e muitas e muitas pessoas que realmente estão dispostas e que têm condições de trabalhar sem ganhar tanto. Então, assim, não é um trabalho que vai deixar a gente rico. Só a não ser que, sei lá, a pessoa faça um jogo indie e estoura o jogo, dá um hit, e aí você fica milionário com aquele jogo, e aí tipo, beleza, agora sabe? Mas assim, é ponto fora da curva. Jogos não é uma área que você vai trabalhar para ficar rico. Espero que tenha respondido a pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta? Então eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.